E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre a animação A Fuga das Galinhas. Então, vem comigo! Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre os diversos temas a respeito da área de administração. Então, se inscreva nesse canal para que você possa receber novos vídeos e também deixe seu like. Assim o YouTube vai compreender a relevância desse conteúdo e repassar para outras pessoas. É impossível que você não tenha assistido a animação A Fuga das Galinhas. Afinal, essa animação é do ano 2000. Mas, caso não tenha assistido, eu recomendo que você assista ela antes de assistir essa análise. Essa animação fala basicamente de um grupo de galinhas que vivem em uma granja, cujo objetivo delas é colocar todos os dias ovos. Aquela que não conseguir e ficar inadimplente, não bater as suas metas, vai ser degolada. Ou seja, vai para a panela. Mas nem todo mundo quer ter esse destino, não. E Gingy é uma delas. E Gingy ela tenta fugir de diversas formas. Ela tenta usar uma colher como papa para passar por debaixo da cerca. Ela tenta planejar formas de fuga e convencer as suas amigas de fugirem junto com ela. Elas até queriam um boneco da senhora Twink para que elas, em formato dela, para que elas possam fugir. Mas nunca dá certo. E aí, gente, em alguns momentos ela fica tão triste, ela perde as esperanças que ela começa a chorar. É num desses momentos em que a ajuda vem do céu. É que Hawk, um galo de circo, ele vem voando para dentro da granja. Aí, Gingy, ao ver aquele galo vindo voando, tem a seguinte ideia. Já sei como vamos fugir. Vamos fazer as galinhas voarem. Eu preciso que elas aprendam a voar. Hawk, ele sabe que galinha não voa. Mas o que você faria se você estivesse na seguinte situação? Ou você volta para o circo, ou você pode ter a liberdade. Melhor ensinar as galinhas a voarem. E aí ele começa ali a enrolar elas. A botar elas para andarem em círculo, para que elas possam voar. São treinamentos para que elas possam aprender a voar. Elas têm que ficarem adaptáveis. E é nesse momento em que elas estão treinando que vão aprender a voar, que a dona Twink tem uma excelente ideia. Vou fazer tortas de galinha. Afinal, vai ser assim que eu terei melhores resultados, já que vender ovos não está dando resultado não. E aí a história muda. Ou elas fogem, ou todas vão morrer agora, de fato. Eu não vou contar aqui o final da história, se elas conseguem voar ou não. Se você não assistiu, vai lá. E agora vamos analisar essa animação. Eu separei 6 lições que nós podemos aprender com ela. Antes de iniciar falando de cada lição, a gente tem que entender, afinal, o que é aquela granja de galinha. Basicamente, como é aquela granja? Ela é como se fosse um campo de concentração. Todas ali estão presas e tem que bater metas para sobreviver. Trazendo essa animação para o mundo da administração, essa granja é como se fossem aquelas empresas cujo objetivo é bater metas. Sua preocupação é somente com os resultados. E por isso, acaba exigindo demais dos seus colaboradores. E eis que aí vem a primeira lição que nós podemos aprender com essa animação, que é o clima organizacional. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre o clima organizacional, bem rapidamente, mas eu vou dar uma outra pincelada. Porque o clima organizacional é como o colaborador ele percebe a empresa. Em outras palavras, aquele ambiente ele vai ser bom se as atitudes dos gestores, dos colegas e daquele ambiente é agradável. Se não tem brigas, se não é competitivo, se não tem cobrança em excesso. Aí pode ser considerado um bom clima. Olhando para essa animação e com base em como essas galinhas estão sobrevivendo, o clima é péssimo. Elas não conseguem nem produzir, porque elas ficam com medo e acabam nem conseguindo produzir ovos. Lá na animação tem um momento em que tem uma galinha que não consegue colocar ovo e vai embora. Quanto menos gratificações elas recebem,
pior fica a satisfação delas, porque elas já estão desmotivadas porque o ambiente não permite. E aí, como elas não recebem gratificação, não tem como salvar esse clima. Ele é péssimo. Cabe aqui fazer uma observação que existe um momento da animação em que a senhora Twink ela vai medir uma galinha, porque ela já está com a ideia de produzir tortas, e aí ela dá a melhor ração, a ração que elas mais gostam. E ali todas vão correndo para comer e a gente fala, cuidado, tem alguma coisa errada. Ela desconfia, mas todas vão ali comer, porque é a satisfação delas. Seria ter uma ração que todas elas gostam. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que empresas onde o clima organizacional ele é ruim, têm resultados também de baixa qualidade. O resultado ele é praticamente inexistente. Eu pergunto para você, imagine se você trabalhasse em um ambiente no qual você vive sobre ameaça. Ou você produz e dá resultados contínuos, ou você é demitido. Com seus colegas sendo oprimidos pela alta gestão. Qual a felicidade, qual a motivação você tem para trabalhar nesse local? E qual motivação você tem para produzir? Fica a reflexão. A segunda lição que nós podemos aprender com essa animação, ela diz respeito sobre a motivação. Eu já falei na lição anterior, elas estão completamente desmotivadas por estarem em um ambiente ruim. E por elas estarem nesse ambiente ruim, elas acabam não produzindo. A única coisa que faz com que elas queiram produzir é o medo da morte. E isso seria uma espécie de motivação reversa. Ou seja, eu uso a motivação de uma forma errada para fazer com que elas possam produzir. O que é que as empresas geralmente fazem para que as pessoas possam produzir mais? Por meio de prêmios em viagens, prêmios em restaurantes badalados, prêmios com dias de folga, com salários, sorteios, comissão. Tudo isso seria uma forma de fazer com que elas se sintam motivadas a trabalharem ali. Até criar um ambiente para que elas possam descansar, para que elas possam conviver, seria uma forma de motivá-las. O que não acontece ali. Então, é uma das lições. A motivação, ela não está sendo usada adequadamente. Lembra que eu falei na lição anterior? Quando ela dá uma ração que todas gostam, motiva com que elas vão ali atrás da ração para comer, para se alimentar, essa seria uma das motivações que ela poderia estar dando para que elas produzissem mais. A terceira lição que nós podemos aprender com a fuga das galinhas diz respeito à liderança. E ali é apresentado 3 tipos de liderança. A primeira liderança é a autocrática. A liderança autocrática é aquela liderança que ela é baseada nos resultados, somente nos resultados. A senhora Twink, ela apresenta aquele modelo de liderança autocrática. Ela é aquela líder em que ela não aceita a opinião dos outros. E ali na animação apresenta que o Sr. Twink, ele fala diversas vezes para ela, essas galinhas estão planejando alguma coisa, elas querem fazer alguma coisa, elas vão fugir. E ela não escuta, é o tipo de liderança que ela acredita que ela faz críticas, né? E aí o que é que ela faz quando ele fala isso? Ela diz, você está louco, isso é coisa da sua cabeça. Faz com que ele desacredite nele mesmo e ele começa a pensar, eu estou vendo coisa, é coisa da minha cabeça. Mas não, ele realmente estava vendo que elas estavam planejando fugir. E ela é aquele tipo de líder que ela só pensa nos resultados, ela só pensa nos lucros. E ali na animação mostra ela fazendo as contas ali. Que não tem, ela está vendo que produzir ovos não está sendo rentável. Aí ali ela viu na revista um anúncio de fazer tortas. Ficar rica fazendo tortas por meio de uma máquina. E aí ela fala, é a minha oportunidade. E como ela só pensa nisso, ela não olha para a equipe dela, que no caso seriam as galinhas, e nem para o Sr. Twink, que acaba ficando para escanteio. Ela seria um péssimo tipo de líder, porque o seu foco principal é os lucros. E com isso ela não consegue enxergar nada além dos lucros. Um outro tipo de liderança que é apresentado ali nessa animação é a liderança carismática. E o que seria uma liderança carismática? Max Weber, na sua obra Os 3 Tipos de Dominação Legítima, traz alguns tipos de liderança. 3, na verdade. Seriam 3 tipos de dominação. E um deles é essa liderança
carismática. O que seria um líder carismático? A liderança, ela vem no seu DNA. Ela é um dom dado por Deus para a pessoa. Ela não passa aquilo para outra pessoa, a não ser de forma hereditária. E como é um dom, seria naquele estilo dos pastores, dos políticos, de animar plateias. O qual ele ensina e os apóstolos, os seguidores, eles têm que seguir. E é interessante nesse tipo de liderança que enquanto ele consegue manter esses dons, ele consegue provar os seus dons, as pessoas acreditam, porque no momento em que ele perde esses dons, as pessoas deixam de acreditar nele. E quem é que apresenta esse tipo de liderança? Rock é o galo que vem voando para dentro da granja. Ele é aquele tipo de pessoa que, vamos imaginar, ele é um galo de circo. Colocavam ele para explodir e voar. Ele não, se formos pensar no circo, os animais não têm contato com os outros, então ele nunca teve muito contato com outras pessoas. Mas ele chegou ali naquele galinheiro e, lógico, ele se usou dos seus atributos físicos, mas ele conseguiu ter o carisma de fazer com que aquelas galinhas elas acreditassem na ideia dele, já que Ginge não conseguia fazer com que elas acreditassem. Então ele tem aquele carisma dele de impressionar as pessoas. Ele seria aquele tipo de coach que empolga as plateias, que empolga as multidões. Ele é aquele tipo de liderança inspiradora que dá esperança às pessoas. E o terceiro tipo de liderança, ele é indefinido, porque quem apresenta esse tipo de liderança é Ginge. Ginge, ela está em um período de transição. Ela é a verdadeira líder do grupo, só que ela é autocrática. Ela ela só quer os resultados, e os resultados é fugir daquela granja. E como não dá certo os planos, ela fala: a culpa é das galinhas, elas não se motivam, elas não têm vontade. Se dá errado, a culpa é delas. E isso não é culpa dela, porque ela não tem uma visão ampla. O único ambiente no qual ela viveu foi aquele. Então ela não tem uma visão ampla. Então é normal com que ela culpe aquelas galinhas, porque elas não estão se motivando a sair dali. Só que também existe um problema. Ginge, ela não tem carisma. Então ela não consegue empolgar as outras. Ela mostra lá no início da animação um cartaz onde tem um local que tem para onde elas querem ir. Parece um paraíso. Aí uma galinha chega para ela e fala: esse local não existe. Isso é uma mentira. Justamente porque ela não consegue empolgar. Não é de admirar que as galinhas até comecem a andar ali com ela e a participar dos seus planos, mas logo se sentem desmotivadas, porque elas não conseguem visualizar fora daquele local, porque elas não acreditam. E Rock não, quando o Rock ele chega, ele fala que já esteve naquele local, ele com seu carisma consegue empolgar, coisa que ela não consegue. Porque o que é um líder? Ele é aquela pessoa que inspira as outras, faz com que elas se sintam hipnotizadas pela sua presença, com seu conhecimento, com seu otimismo. E assim faz com que elas se sintam motivadas a agir. É o que Ginge não faz. E já Rock, ele faz. E como Ginge ela está naquele período de transição que eu falei, quando ela não consegue atingir os resultados, ela sai e vai chorar. Mas aqui cabe uma observação bem interessante. Ginge ela procura ter a opinião das outras. E aí é o momento que ela está na transição, indo para um outro tipo de liderança. Ela faz assembleias, ela faz reuniões, tentando ouvir as opiniões delas e também tentando criar planos e metas para serem atingidas. E uma outra questão que está acontecendo para que aquilo esteja dando errado é que as galinhas elas não conseguem ver na Ginge a líder que ela é. Elas não enxergam nela. Por isso elas não compram a ideia. E Ginge ela fica com raiva, ela chora, ela se frustra. E um outro momento que acontece na animação é no momento em que Rock ele foge da granja, deixando elas abandonadas. Ginge está ali desesperada, porque a única alternativa que ela tinha na mente delas era fazer com que elas voassem. E como elas, na mente delas, elas perderam tempo, e elas já sabem que existe uma máquina de fazer torta, ela se isola do grupo e começa a chorar. E
todas as galinhas ali, elas começam a rodar em círculos, elas começam a discutir, elas entram num total desespero. E eis que surge um líder nos momentos em que existe o caos, existe a crise. E esse líder é o Sr. Flower. O Sr. Flower é o galo mais velho. E é interessante que quando ele assume a liderança, ele pega e fala: é isso que o inimigo ele quer. Ele quer todo mundo sem rumo, para que assim não se alcance as conquistas. E ali, naquele momento em que ele assume a liderança, ele acaba conseguindo consolar ela. Ela se recupera, a Gingy se recupera. E ela tem ideia: vamos construir um avião para que a gente possa fugir daqui. E Gingy se transforma na líder ideal justamente no momento em que ela se dá a sua vida, ela se arrisca por elas. Ali ela se transforma na líder ideal, que era o tipo de líder que Gingy devia tentando ser a todo momento. A liderança por ideal, que é no qual o líder ele gera um ambiente no qual gera a participação de todo mundo ali daquela equipe. Todos podem participar. E agora vamos para a próxima lição, que tem a ver com a ética. Até que ponto devemos ser éticos? Em um determinado momento da animação, Gingy ela descobre que a senhora Twink ela comprou uma máquina e que vai fazer tortas. E aí ela, ao perceber isso, ela fala para as outras galinhas: nós vamos morrer, porque agora não é mais colocar ovo. Ela vai fazer torta, vai transformar a gente em torta, todos nós vamos morrer. E todos entram em desespero. E é interessante porque Rock ele chama Gingy em particular, ele fala da seguinte forma: eu vou olhar aqui na colinha. Você não pode falar isso para as pessoas. De onde eu venho, não se diz isso para as pessoas. Você tem que dizer o que elas querem ouvir. Calma aí. Você percebe o que é que ele falou? Que ela não pode contar a verdade. E aí ela faz esse questionamento, quando ela fala da seguinte forma: então eu vou mentir para elas? É aí que está. Ela tem uma notícia ruim nas mãos, mas ela tem que falar para elas. Só que na visão de Rock, ela deve falar aquilo que elas querem ouvir. Que seria basicamente: nós vamos conseguir sair daqui, você vai conseguir voar. Não se preocupe. A máquina ela não vai funcionar. Mas isso resolveria o problema? E como Gingy ela é leal às outras galinhas, ela acha que é melhor falar a verdade. E eu concordo com ela, é melhor falar a verdade. Aí fica aquela pergunta: não seria mais correto buscar uma forma mais suave de dar uma notícia tão impactante como essa? Pense bem, em uma empresa, muitas vezes, você trabalhando como gestor, vai ter que falar para um determinado colaborador que ele vai ser desligado da empresa. Olha a expressão que eu estou usando: vai ser desligado. Não estou falando você foi demitido. Sua melhor. Rock deveria falar para a gente procurar maneiras mais suaves de dar notícia para aquelas galinhas, para que não impacte elas emocionalmente. Mas ele não falou isso. Ele falou para que ela minta, para que ela omita a verdade. E aí fica a pergunta: dentro de uma empresa nós vamos falar aquilo que as pessoas elas querem ouvir ou a verdade? E a próxima lição que nós aprendemos nesse vídeo é a importância das relações humanas. Você deve se lembrar que no início do vídeo eu falei que Rock coloca as galinhas para fazerem exercícios para aprenderem a voar. Esses exercícios são colocar elas para rodarem e ficar ali andando em círculos na granja. Mas ele também promove encontro entre elas. Ele entende que isso é importante para que elas possam criar amizade e uma entender os anseios das outras, para que elas possam, no final, trabalhar isso pelo coletivo. E só assim elas vão entender que elas são um grupo e que todas têm o mesmo objetivo, que é fugir dali. E isso vai fazer com que todas tenham ânimos para se motivarem a sair dali. Já a Gingy acha que isso é uma grande besteira. Ela acredita que as galinhas têm que lidar somente com assuntos concretos, com verdades concretas. Mas Rock ele pensa diferente. Ele pensa que se elas se unirem, criarem relações, elas vão se motivarem. Ele entende que elas precisam primeiro se conhecerem para depois planejarem algo juntas.
Isso é basicamente o que as empresas fazem para criar o entrosamento entre a equipe, no qual elas alugam quadras para a sua equipe jogarem futebol, alugam espaços em chácaras, em hotéis, para que todos possam se entrosar e passarem aquele final de semana ou feriado juntos e criar relações entre si, para que criem amizades entre si. Isso é basicamente aquilo que nós chamamos de confraternização. É nada mais, nada menos do que criar liga entre as pessoas para que elas possam se sentirem motivadas e engajadas a atingir o objetivo em comum. A última lição que dá para aprender nessa animação diz respeito ao planejamento estratégico. Planejamento estratégico basicamente é onde eu estou hoje e onde eu quero estar daqui a 10 anos. Vou dar um exemplo. Imagine que você é dono de uma pequena empresa ou que você trabalhe nela. Ela tem como objetivo no curto e no médio prazo alcançar clientes, alcançar o ponto de equilíbrio e o lucro. No longo prazo, ela tem como objetivo ser uma empresa de destaque no seu setor, uma empresa líder no seu setor. Tem como objetivo também de ter diversas filiais pela cidade, pelo estado, pelo país. Para isso é preciso criar um plano, e isso é chamado de planejamento estratégico. E nós vemos isso na animação da seguinte forma: as galinhas, elas querem fugir dali, e o plano delas é fugir dali para ir para aquele paraíso que a gente imaginou e visualizou. E aí ela cria um planejamento, só que esse planejamento ele não é uma linha reta, ele tem uns desvios. Você vê que ela de início tenta sair dali com uma colherzinha, falha. Ela tenta sair dali por meio de um boneco, falha. Tenta sair dali por meio de fazer com que as galinhas voem, falha. Mas você percebe que todas as vezes em que ela está tentando fugir, ela recria o planejamento, mas a ideia principal está lá. E para que elas possam sair dali, elas criam técnicas, né? E essas técnicas, elas são melhoradas a cada momento. Isso é basicamente o que a empresa faz. Ela quer alcançar os seus objetivos. E ela vai criando técnicas também para se aprimorar, para que ela possa alcançar o seu objetivo. Então, essas foram as minhas observações a respeito da animação A Fuga das Galinhas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo as suas observações e também aquilo que você concorda e o que você discorda. Também se inscreva no canal para que você possa receber novos vídeos. Em breve eu prometo trazer novas análises para você. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!